Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Audiência espetacular do Bate Pronto nesta sexta-feira. Nós vamos falar agora do Fla-Flu. Pois é, deu o Flamengo que anulou o Fluminense nos 2 jogos. A estratégia do professor Sampaoli deu certo. Depois vou até querer saber aqui dos nossos comentaristas, do Mauro, do Bruno, do Piperno, do Vanderlei, se foi nó tático, se não foi. Mas deu Flamengo ontem, Mauro, 2-0, Arrascaeta. Como é importante o Arrascaeta para esse Flamengo. E o Gabigol, que não vinha fazendo um bom jogo, ainda assim matou a parada para o Flamengo. Fez o segundo gol que definiu a classificação ontem no Maracanã. Mauro César. Pois é, eu achei assim que foi um Flamengo jogando de uma maneira bem diferente do que é a característica do time e também do seu treinador, né? Foi uma estratégia muito específica para esse jogo, né? O Flamengo teve menos de 30% de posse de bola. A bola ficou quase todo o tempo com o Fluminense. No jogo anterior, também em jogos, tirando aquele 4-1 que foi uma vergonha na final do Carioca, outros jogos contra o Fluminense esse ano, ainda com o Vitor Pereira, os melhores momentos do Flamengo foram justamente sufocando o Fluminense ali na saída de bola, apertando, dificultando que o Fluminense ficasse à vontade, trocando passes, que é uma maneira de você deixar o time do Fernando Diniz mais incomodado. Ontem não, o Flamengo deixou a bola com o Fluminense muitas partes do jogo, muitos períodos do jogo, subiu a marcação em alguns momentos, alternava, só que conseguiu, assim, defensivamente ter uma partida muito sólida. O Fluminense praticamente nada criou, né? A defesa do Flamengo neutralizou tudo praticamente. O Fluminense tentou, teve uma chance com o Cano no primeiro tempo, que ele não finalizou bem. Um chute dele de fora da área, que foi mais uma iniciativa individual do jogador do Fluminense. E o Flamengo conseguiu aproveitar aquela jogada ensaiada. O Flamengo tem feito alguns gols de jogadas aéreas, tramas aéreas, que não havia pouco tempo atrás, né? Parece que estão treinando isso, né? Talvez esses 29 dias sem folga treinando tenha algum tipo de peso nisso, né? Porque de repente quando você vê contra o Bahia os gols foram de cabeça, ontem de novo jogada de cabeça, deve ter alguma... O próprio Arrascaeta no Fla-Flu 0-0 perdeu um gol de cabeça mais fácil do que o de ontem, estava perto do gol, cabeceou mal por cima do travessão, ontem ele acertou o alvo. Então acho que foi assim, uma partida específica, né? O Flamengo não vai jogar assim, acho que outras vezes não tem essa característica, os adversários não apresentam um cenário favorável para jogar ali fechado, esperando o adversário e tentando neutralizar suas ações. Aí depois perdeu os gols, para variar um pouquinho, né? O gol que o Gerson perdeu constrangedor, o Cebolinha também todo embananado, perdeu a bola numa outra jogada, que já no momento do jogo também que o Fluminense estava meio bagunçado ali, até o Nino admitiu isso depois, né, na coletiva pós-jogo, porque estava tentando o gol de qualquer maneira. Você vê como as coisas são curiosas, que eu falei, a coisa do aleatório e como o resultado contamina a análise. Na Taça Guanabara, o Flamengo fez um jogo melhor que o Fluminense, não mereceu perder. No final do jogo, precisando da vitória, o Fernando Diniz teve uma queda física no segundo tempo, para variar. O Diniz colocou vários atacantes e tentou tudo ou nada, que é o que todo técnico faz. Aí nisso ele não foi diferente de ninguém. E o Pirani chutou, o Cano chutou uma bola torta, a bola saiu toda para o lado errado, sobrou para o Pirani, ele chutou machucado e ela foi pererecando para dentro do gol, o Fluminense ganhou o jogo. E aí muita gente, não sei o quê, cara, foi totalmente aleatório. Não que o Diniz não seja capaz de ganhar um jogo do Flamengo, que ele não consiga montar o time, pelo contrário, os 4-1 foram o contrário. O Flamengo foi patético, mas o Fluminense jogou muito bem, decidiu ali, jogou uma partida final como se joga uma partida final. Mas tem muito do aleatório, né, nessas situações. Ontem o Fluminense foi pro tudo ou nada. Imagina se ele faz um gol, empate e ganha nos pênaltis. Nossa, sensacional. Não foi. Não foi sensacional. Foi uma tentativa desesperada como a da Taça Guanabara. Só que ontem não deu resultado. Pelo contrário, ofereceu contra-ataque. O Flamengo perdeu uma chance, uma segunda chance, e numa terceira oportunidade. Depois de perder, inclusive dentro daquela chance, teve uma que perdeu 3 chances numa só, né? Que foi a do Gerson. Foram 3 chances numa só. Com o Gerson, com o Gabigol e com o Cebolinha, que mandou na trave. A bola não entrava. E aí também, numa sobra de bola, o Gabriel fez o gol. E é curioso que ele já estava sentindo alguma coisa, estava meio capengando, né? É o segundo jogador do Flamengo que faz gol machucado, ou sentindo alguma coisa. Teve o Léo Pereira contra o Corinthians e ontem o Gabriel. E aí sacramentou uma vitória. Eu achei que a vitória foi justa, porque a estratégia do Sampaoli ela prevaleceu. Bem, eu vou deixar a bola com eles vão jogar com a bola aqui no meu campo, eu vou me defender. Neutralizou as ações, o Davi Luiz jogou muito bem, inclusive ontem, achei. Primeiro tempo um pouco atabalhoado numa jogada ou outra, numa delas tomou até um cartão amarelo, mas ele e o Fabrício e o Bruno comandaram ali, jogada aérea, cortaram tudo ali, o Fluminense não conseguia criar nenhum tipo de perigo, né, na maioria das vezes. Então acabou sendo importante para esse jogo específico, numa competição que tem as suas características, é um mata-mata, e numa semana muito tumultuada, né, houve essa vitória que eu acho que traz uma certa tranquilidade. E do lado do Fluminense, acho que nada é mais extremista do que o dinizismo, né? Há poucos dias, semanas,
Eu ouvi algumas pessoas dizendo, olha, eu acho que esse time do Fluminense ele é comparável ao Flamengo do Jorge Jesus. Isso é uma heresia, né? Não só pela qualidade do jogo, pela diferença entre os jogadores, né, nível técnico, e por que um conquistou e o que o outro ainda tenta conquistar. E até esse tipo de comparação eu escutei. Deve dar clique esse tipo de coisa, deve render audiência, você falar uma bobagem dessa, que isso é uma loucura. É uma gozação até com o torcedor do Fluminense. Está debochando do cara. Não é verdade. Isso não é verdade. Também não é uma porcaria. Mas não ganha 5 jogos. Do Diniz eu pergunto, eu concluo, ruim com ele, pior sem ele. Será que o Fluminense com o Diniz estaria na Libertadores? Teria metido 7 no Volta Redonda, 4 no Flamengo na final, 5 no do River Plate. Está numa situação, apesar da derrota na Bolívia, vai jogar com o River na Argentina agora, mas está numa situação que a classificação deverá vir, mesmo que perca o jogo lá. O Flamengo não, o Flamengo tem ganhado o Racing na quinta-feira. Se o Flamengo se complicar com o Racing, pode ser eliminado pelo Alcas ou pelo Ñublense. Imagina que coisa ridícula, né? Ser eliminado por um time microscópico como o Ñublense, com todo respeito. É pequenininho, pequenininho. Já não conseguiu ganhar lá no Chile, né? E do Alcas perdeu, né? Patético isso. Então, assim, o Fluminense está num momento ruim. E ontem a entrevista do Fernando Diniz teve momentos muito bons. Porque começa aquela coisa, né? O pessoal que cobra o clube, não, por que liberou fulano? Aí ele falou, liberei o jogador porque a torcida pegava no pé, a torcida criticava, o jogador não funcionava mais aqui, não conseguia jogar. Eu defendi ele na coletiva, vocês criticavam. Chegou uma hora que o menino está do São Paulo agora, o Michel Araújo e o Caio Paulista. Né? Os dois foram citados, entre outros jogadores. Ele falou, mas tudo era culpa do Caio Paulista. Aí ele teve uma chance num outro clube, seguiu lá para São Paulo. Ele que transformou o cara em lateral esquerdo, inclusive. Agora você reclama que o cara não está aqui. Aí falou, trouxemos o Marcelo, aí trouxe o Pirani, trouxemos outros jogadores e tal. Não, mas a contratação, ele falou, o Fluminense não vai pagar. Parecia um dirigente falando. E eu achei muito bom que ele falou, gente, o Fluminense tem que pagar seus compromissos. Não adianta falar em contratar mais e mais, que o clube não vai conseguir pagar. Quer dizer, é uma loucura. O cara olha e fala assim, o Marcelo não jogou, o Alexander está machucado, faltou fulano. Tem que contratar. Muito fácil falar que tem que contratar. Acho que nós, na imprensa, temos que ter um pouco de responsabilidade com relação a isso. É que nem eu falei ontem que a história do Cudê. A gente desce o cacete no calendário. O calendário é um absurdo, Aí o cara fala assim, cara, tem que fazer uma escolha. Eu tenho 3 jogos, que é contra Corinthians, já está 2-0 pro meu time, né? Eu vou jogar fora, mas está 2-0. Tem um jogo contra o Cruzeiro. Eu não posso perder pro Cruzeiro. Não se perder pro Cruzeiro, na volta do Cruzeiro, depois de 3 anos na Série B. Esse jogo é importante. E a gente sabe que pesa. Pesa a barbaridade, né? Você vê o caso do Grêmio, ganhou o Grenal, já começou agora a ganhar todo mundo de novo, voltou a vencer. Como é que isso... Né? E depois o jogo mais importante, se o Atlético não venceu a Aliança em Lima, ele vai ficar fora da Libertadores. Então ele tem que ganhar os jogos. Aí ele faz uma escolha. Deu errado. É dele a responsabilidade? É claro que é, ele que é o técnico, né? É dele a responsabilidade. Mas se eu estivesse no lugar dele, eu também teria que fazer uma escolha se eu fosse o técnico. Não tem jeito, não posso jogar com os mesmos jogadores todos os jogos. Né? Então, assim, é muito conveniente a gente criticar o calendário, não entender as suas mazelas, as situações que o treinador tem que fazer algumas opções, né? E no caso do Fluminense, não tem como contratar mais jogadores. Já gasta muito o Fluminense, investe pesado no futebol, talvez mais do que possa. Se você analisar os números do balanço e tudo mais, você vai ver que o Fluminense não reduziu dívida. O Fluminense tem uma dívida significativa. Ele investe no futebol esperando resultado. E pode ter resultados esse ano. Então, acho que a gente tem que entender também bem o contexto. E o Flamengo, acho que assim, conseguiu uma paz. Mas essa paz vai para o espaço de segunda-feira perder para o Vasco, por exemplo. Então, tem que continuar esse trabalho. Vai ser um jogo diferente. Imagino que o Vasco, embora o Barbieri goste da bola, de ter a bola, eu acho que não vai jogar propondo o jogo, vai aceitar que o Flamengo fique com a bola, não vai cair na mesma, acho eu, né? Sei lá, o Barbieri, né? Na armadilha que o São Paulo tentou preparar ontem, né? É o que eu imagino. E depois tem o Racing na quinta-feira, que é o jogo dos 3, analisando de maneira muito fria, o jogo mais importante, que é o jogo que pode definir a classificação na competição mais relevante. Se você tiver que escolher, você tem que ser eliminado de uma. Você quer ser eliminado da Libertadores ou da Copa do Brasil? Melhor cair na Copa do Brasil, acho eu. Para o Fluminense, daqui a algumas semanas, se ele estiver bem na Libertadores, cicatriza essa ferida. Se ele passar se ele conseguir mais um bom resultado contra o River, ele deve se classificar, na outra fase avançar, chegar ali naquele funil, na reta final da Libertadores, o time voltar a jogar bem, as coisas passam. Mas o dinizismo não é a salvação, aquela coisa messiânica, nem é uma porcaria, como agora estão dizendo. Gente, ele é só um técnico que monta times que jogam querendo a bola. Isso é tratado no Brasil como se fosse quase um pecado. Os times dele fazem a questão de ter a bola, com virtudes e defeitos, para o bem e para o mal. Isso é tratado como se fosse ruim. Enfim. Fábio Piperno, a sua análise desse jogo, você comentou aqui na Jovem Pan, audiência espetacular do futebol Jovem Pan ontem para Flamengo 2, Fluminense 0.
Flamengo passa pelo Fluminense sem sofrer gols também nos 2 jogos, diante do tão elogiado ataque aí do Fluminense, do Fernando Diniz. A sua análise do jogo, Piperno? Primeiro que eu acho que tem algumas entrevistas que o Diniz dá que elas acabam gerando histórias muito engraçadas. Outro dia, agora no Campeonato Carioca, o Fluminense ganhou um jogo de 7-0 do Volta Redonda e teve aquela célebre pergunta lá. Por que só? 7-0. O professor, né? Pô, o time tirou o pé. Pô, então, ganhou 7-0 e nada mais. E nada mais. Tá bom, né? 7 tá bom. Bom, entrevistas à parte, eu acho que algumas coisas ficaram muito evidentes ontem. Assim, eu acho que o São Paulo foi, sim, um dos melhores, talvez o melhor personagem entre todos aqueles envolvidos nesse clássico. Por quê? Porque foi um jogo em que o Flamengo não deu a melhor chance ao Fluminense, né? Um adversário que vem causando problemas para o Flamengo nos últimos tempos. Até por tudo isso que o Mauro expôs. 2 títulos cariocas, inclusive, em sequência. Isso é sempre muito cobrado. Algumas vitórias em outras competições, enfim. Mas aí, eu acho... a dor de uma eliminação seria muito mais intensa para o Flamengo. O Flamengo perde, né, depois de uma sequência desfavorável, aí, né, uma sequência de derrotas para o seu grande rival, por todos os burburinhos aí gerados aí nessa semana, exagerados ou não, mas enfim, sempre há um ruído a mais no Flamengo. Então o Flamengo tinha que ganhar, enfim, tinha que passar. Se o Fluminense perdesse, como perdeu, com o tempo, o Fluminense certamente cicatrizaria as feridas e segue a vida e tal, até porque as ambições dele são menores do que... E os gastos, o orçamento todo envolvido é muito menor que o do Flamengo. E aí, o que o técnico do Flamengo faz? De fato, ele sai da sua normalidade, o que é uma prova de respeito ao adversário. Ou seja, eu vou neutralizar o que o Fluminense tem de melhor. E ele fez isso. Jogou lá com 3 zagueiros, os 3 muito bem, por sinal. O Fabrício Bruno ontem, inclusive, chegou a fazer uma jogada que ele desarma lá atrás e vai correndo, para dentro da área lá do Fluminense, quase consegue finalizar. Então tá em boa fase. Os 3 homens de meio campo, né? O Pulgar, o Thiago Maia correndo muito, dando muita força física esse meio campo, mais o Gerson. Então, assim, isso aí, de certa forma, neutralizou a troca de passes curtos que o Fluminense adora fazer, o jogo de posse lá do Fluminense, que tinha a bola, mas ele tinha a bola longe da área. O Fluminense ficava cercando, mas não conseguia penetrar, não conseguia se infiltrar, porque o Flamengo se posicionou e marcou muito bem. Neutralizou essa virtude que o Fluminense tem. Sobrava ao Fluminense a tentativa de jogo pelos lados. Ora, o Fluminense estava forte só por com o Arias, porque não tem mais um outro especialista desde que o Keno se contundiu. E às vezes o Arias ia tentar a jogada ontem, o Flamengo fazia um paredão triplo em cima dele e não conseguia passar. Então, durante todo o primeiro tempo, o Fluminense teve uma chance de gol, que o Mauro citou, que saiu de um escanteio que o Cano acabou chutando para fora. Só isso. Não conseguiu trabalhar nenhuma jogada que lhe desse chance de gol. O Flamengo teve uma e fez o gol. Então, assim, o Flamengo, é evidente que ele não teve em nenhum momento o controle da posse de bola. Isso é uma especialidade do time do Diniz, mas em compensação ele teve o controle tático. Ele conseguiu aplicar e desenvolver em campo aquele modelo ao qual o seu técnico se propôs. E aí vem uma outra virtude. O São Paulo, ele mostra que ele consegue jogar de uma outra forma. Quer dizer, não é aquele cara samba de uma nota só, cujo time vai sempre jogar do mesmo jeito. Ele teve uma partida muito específica e ele conseguiu mudar a dinâmica do time dele, que não foi ameaçado em momento algum. E no final, inclusive, por conta, né, do desespero lá do Fluminense, conseguiu várias situações até para ampliar. Em relação ao Fluminense, eu acho que não dá para cobrar mais do time. É evidente que ele não tem como toda hora bater de frente a frente com esses grandões, principalmente em um calendário congestionado como esse. E por que eu estou falando isso? Porque em abril, especialmente, houve aquele encantamento, o Fluminense, isso é uma nova maravilha. Eu brincava com você em alguns programas aqui. Olha, o melhor time de futebol não é como o funcionário do mês. O Fluminense foi o funcionário do mês de abril, mas ele não é um time que possa ganhar o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas. Ele pode, eventualmente, ir longe numa competição de mata-mata. Eu sei lá como é que vão ser os cruzamentos de Libertadores depois, e ele pode surpreender, ele pode avançar contra alguém que seja teoricamente favorito.
Mas em campeonato de 38 rodadas ele não tem elenco para isso. E aí não é demérito do seu técnico, não é demérito não é algo que tem que ser cobrado da direção do clube. É o que dá para fazer agora, quando você tem principalmente o cofre raspado. Vanderlei Nogueira, o que o Flamengo fez nesses 2 jogos aí contra o Fluminense, né? Sofreu muito pouco, né? Quase nada aí. O Fluminense teve muita dificuldade para trabalhar jogadas e anulou, né? O Flamengo acabou anulando o Fluminense nos 2 jogos, Vanderlei. Pedro, objetivo atingido, né? A gente pode começar com esse discurso. Objetivo atingido. O objetivo era a classificação, veio a classificação, está na próxima fase da competição, eliminou um arquirrival dentro do Maracanã. Então, não são apenas 3 pontos, não é apenas uma vitória, tem um conjunto de coisas aí nesse pacote, quando você fala de Fla-Flu, né? Inclusive o público, foi um público respeitoso. 60 e quase 70 mil pessoas, se não estiver equivocado. Grande público, enfim, interesse, né? Num horário diferente, enfim, é uma vitória importante. Agora, antes da bola rolar, a gente falou muito, né? Todos nós falamos com outras palavras, cada um com a sua análise. Naquele jogo anterior, o favorito era mesmo o Fluminense, né? Antes da bola rolar. E nesse jogo de ontem, todo mundo colocou como, olha, vão chegar quase que da mesma maneira. Os dois times, eles estão preocupados, os 2 times, têm problemas para resolver. Mas o mais apertado, na minha opinião, era o Flamengo. Até porque, pela efervescência fora do jogo, fora do campo, que todo mundo sabe, a gente falou sobre isso nos últimos tempos. Se o Flamengo fosse eliminado ontem, seria um salseiro. A fábrica de tinta ficaria muito feliz, porque muro pichado, certo? A associação dos grafiteiros, a associação dos pichadores já estava se manifestando e colocando, inclusive, placas, vagas, aquele negócio todo. Ia ser um salseiro lá para cima do ninho do urubu, né? A gente sabe perfeitamente. Mas agora o campeão voltou. Para os mais entusiasmados é isso, mas não é verdade, né? Porque até o Palmeiras já foi citado aqui em programas anteriores, a gente falou, até o Piperno me falou várias vezes durante a madrugada, Vanderlei, não há um brilho permanente. Não existe isso, né? Até mesmo o time do professor Abel Ferreira, Abel Ferreira, vim aqui só para te ver, tem vencido, mas não com o brilho de recuando um pouquinho no tempo. Vai voltar o brilho? Pode voltar, sem dúvida. A esperança do torcedor é verdadeira, porque o time tem condições, tem potencial para isso. No caso do Flamengo, da mesma maneira. No caso do Fluminense, tem muita gozação para cima do Diniz nas redes sociais, né? Poxa vida, o Mauro falou uma coisa que eu concordo. Eu acho que o Fluminense estaria pior, ou talvez muito pior, sem o Diniz. Ele tem feito coisas ótimas lá, recuperou jogadores importantes, jogadores jogaram bem. Agora, não é porque tomou uma pancada do arquirrival que acabou, faz parte do passado. Já pode pensar em Z4. Não é nada disso, né? O brilho pode voltar. O futebol bonito, mostrou um futebol bonito nos últimos anos? Mostrou, sim. Claro, a comparação que foi citada aqui com o time do Flamengo do Jorge Jesus é só aquilo que o Bruno adora, é o exagero, né? O exagero é um negócio expectativas lá em cima. Lá em cima, meu Deus, joga fora agora um quadro de Picasso, não é nada assim. Mas jogou bonito, tem jogado bonito nos últimos tempos. É gostoso de ver, a gente parava para ver. Agora, por que perdeu, ou porque deixou de marcar em alguns jogos, já acabou o encanto? Eu não vejo assim. Da mesma maneira que eu digo que precisa dar um pouco de espaço e tempo para um técnico para mostrar se é eficiente ou não, da mesma maneira um time que está bem e que de uma hora para outra começa a ter tropeços, mas tem potencial para crescer? Tem. Então, o resultado foi justo ontem, o Flamengo mereceu vencer, objetivo atingido. É isso que importa. Bruno Prado, agora o Flamengo chegando a uma sequência de 7 jogos sem saber o que é derrota, 4 vitórias, 3 empates. E o que falar agora dessa vitória mais recente? 2-0 no Maracanã, avança diante do Fluminense, Bruno Prado.
Bom, não perder é bom, claro, mas ainda é um time que não consegue jogar bem com tanta frequência. No meio desses 7 jogos tem, por exemplo, o jogo do Nublense, que foi um jogo horroroso. Perdeu, mas foi muito ruim. No próprio jogo com o Cruzeiro, sábado, teve momentos que o Cruzeiro esteve melhor, o Cruzeiro esteve perto até de ganhar o jogo. Então, é um time que tem ainda oscilações, o que é normal, porque o Flamengo trocou mais uma vez de treinador, tem os seus problemas, perdeu algumas competições no início do ano, isso gera cobrança, pressão, enfim, tem as questões físicas de lesões. Então, o Flamengo está tentando se acertar. Né? Como diz o Vampeta, é melhor tentar se acertar sem perder. Como foi o mesmo caso que a gente falou do São Paulo. Mas é um time que ainda não está rendendo o que pode. É um time que pode mais. Pelos jogadores que tem, pode fazer mais. Ontem até saiu, como falaram já aqui, saiu das suas características, conseguiu um resultado, mas na maioria dos jogos vai jogar da maneira que o Sampaoli gosta, ficando, e até pela qualidade do elenco, ficando com a bola, tentando pressionar, e o time ainda tenta se ajustar para ter boas atuações com mais frequência. Mas está vivo aí nas 3 competições, na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro. É um time que tem talento suficiente para embalar. O Brasileiro é um campeonato mais complicado, que se você ficar muito para trás, você não consegue pegar mais, que foi o que aconteceu ano passado. Eu até falei aqui, acho que o que mostra que o Flamengo tem problemas no seu futebol nos últimos anos é que nos últimos 2 anos ele não conseguiu nem brigar pelo título brasileiro. Acho que você mostra a sua força no campeonato de pontos corridos, brigando lá em cima. No mata-mata, às vezes tem coisas, o acaso pode te ajudar ou pode te atrapalhar, mas é um time que tem condição, claro, de chegar e ainda brigar pelas competições, porque tem talento e qualidade para isso. E do outro lado do Fluminense, entra essa coisa mesmo do exagero. Eu gosto do Fernando Diniz, é um cara que eu acho que é legal porque o futebol brasileiro ele é muito conservador, assim. Eu acho que ele houve uma evolução nos últimos anos, e isso eu acho que alguns técnicos estrangeiros contribuíram, sim. O próprio Sampaoli, quando veio para o Santos, depois para o Galo, o Jorge Jesus, e o Diniz contribuiu também para isso. Ele tenta jogar com a bola num time pequeno como o Audax, chega numa decisão, encarando ali, goleou o São Paulo nas quartas de final naquele ano de 2016, eliminou o Corinthians dentro de Itaquera, encarou o Santos na final. Então, era um cara que veio com uma proposta ousada num time pequeno, num momento que o futebol brasileiro é super conservador, não perder, se defender, achar uma bola, saber sofrer. E veio um cara fala, não, vou jogar de outro jeito. Então eu acho isso muito bom. E os times dele terão bons e maus momentos. No São Paulo, acho que ele acabou sendo muito vítima, de novo, da expectativa que o time criou. Era um time que, dentro do normal, não era para ser campeão brasileiro, mas aí gerou, o time pode ser campeão, tá aí, tá liderando. E aí depois teve uma queda grande, acho que muito por isso. E no Fluminense, até agora, os resultados que ele conseguiu são muito bons, além de vários momentos de bom futebol. Ele foi 3º do Brasileiro do ano passado. A gente tem, até pela cultura nossa de futebol, que é formada muito regionalmente, e os campeonatos estaduais tinham um peso maior, tem aquela coisa, né, de vários campeões por ano. Agora que os próprios estaduais não têm o mesmo peso, a gente entende uma realidade, que são poucos campeões de torneios relevantes no ano. Então, um 3º lugar de Brasileiro pro Fluminense é um excelente resultado. Como o vice do Inter, foi um excelente resultado. E chegou na semifinal da Copa do Brasil também. Ele ficou entre os 3 melhores de uma competição nacional por pontos corridos e entre os 4 da competição nacional do mata-mata. São bons resultados. Ele foi campeão estadual esse ano contra o Flamengo. E vai ter momentos que o time não vai jogar bem, que é o momento agora. Aí pode ter questões que ele, como técnico, vai ter que resolver. Tem as questões físicas de jogadores lesionados. Agora ele vai ter 2 competições, não mais 3. Vai ter mais tempo para recuperar o time de um jogo para o outro. E, claro, uma outra coisa que ele pode ajustar. Mas os exageros são sempre grandes. Por ser um cara que tentou jogar um pouco diferente num futebol muito conservador, ele acaba despertando paixão e ódio de maneira muito exagerada dos dois lados. Só uma coisa, Pedrinho. Você pode ser crítico ou fã do trabalho dele. Mas, assim, o público tem que entender que ele, no mínimo, amplia o debate no futebol. As ideias debatidas no futebol. E só por conta disso, eu acho que já é muito importante a presença dele em um time de ponta.